A grande novidade do concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é a prova discursiva. Mas e aí, você sabe como se preparar para essa prova de redação? Se não, fique aqui comigo, que nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre essa nova etapa. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então falar desse concurso cujo edital foi publicado no dia 1º de agosto. As inscrições elas vão do dia 13 de agosto até o dia 22 de setembro. Esse cargo, que é o de escrevente técnico do Poder Judiciário, ele tem como requisito o ensino médio e a remuneração é de R$ 6.345 mais os benefícios. A banca é a VUNESP, que é a mesma banca dos concursos anteriores, e só tem previsão para cadastro de reservas. No entanto, não se preocupe com relação a isso, mesmo porque tem mais de 2.800 cargos vagos de escrevente e foram criados 720 cargos de escrevente numa lei aprovada, publicada agora no mês de julho de 2025. Então, o que? Vai ter sim nomeação. Então, vamos falar agora dessas etapas. O que eu tenho nesse concurso? Eu tenho uma prova objetiva e uma prova discursiva. A objetiva é de caráter eliminatório e classificatório. Só um detalhe, essa prova objetiva ela é composta de 70 questões e ela é dividida em 3 blocos. O primeiro bloco, que é língua portuguesa, e o segundo bloco, que são noções e direitos, os dois têm caráter classificatório e eliminatório. O terceiro bloco, que é de conhecimentos gerais, ele é apenas de caráter classificatório, ele não elimina. Por quê? Porque os dois primeiros têm uma quantidade de acertos, né? Para poder o quê? Ser habilitado para ter a redação corrigida. Já a prova discursiva, que eu já adiantei, né? Que falei que é uma redação, ela é apenas de caráter eliminatório. Significa dizer o quê? Não tem classificação. Mesmo porque, se eu for pegar a prova objetiva, ela vale 10 pontos. A redação, ela vai valer 40 pontos. Se eu estivesse falando de uma prova classificatória, eu vou dizer o quê? Que era muito melhor, era muito mais provável o aluno, para ter uma grande aprovação, se dedicar apenas à prova discursiva. Por quê? Porque ela teria um valor, um peso maior. Não é o caso, tá? Não é o caso. Por quê? Porque ela não vai classificar, ela só vai eliminar. Essa prova, ela vai ser realizada, as duas, né, objetiva e discursiva, elas são realizadas na mesma data, no dia 7 de dezembro, e ela tem uma duração de 5 horas. Só um outro detalhe, nos concursos anteriores, eram 100 questões objetivas, mas como não tinha redação, o tempo de prova era menor. Agora, foi aumentado o tempo de prova, diminuiu a quantidade de questões, mas foi incluído essa prova discursiva. Essa prova discursiva, como eu já falei, tem um valor de 40 pontos e o requisito para habilitação é mínimo de 20 pontos para ampla concorrência e mínimo de 16 pontos para as vagas especiais. Isso daqui é para habilitar, para não ser eliminado. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma prova objetiva e uma prova discursiva. Vamos falar dessa discursiva? Mas antes eu coloquei uma observação. Tome cuidado com o número de linhas. Guarde essa informação, que eu vou falar mais sobre isso já já. No começo, pense lá, guarda essa informação, número de linhas, que já já eu explico o porquê. Vamos falar então dessa prova discursiva, que o edital ele fala que é um texto dissertativo, argumentativo, coerente, coeso e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Na estruturação, ele vai dizer os critérios, ele vai colocar cada um desses critérios para quê? Para que aquele candidato ele tome um determinado cuidado. Mas eu já trago uma informação. O edital ele fala que é dissertativo argumentativo. Isso significa o quê? Que aquele candidato ele não pode fazer uma narração, ele não vai poder fazer uma descrição, ele não vai poder escrever um poema, ele não vai poder fazer até uma dissertação em que ele não coloca posições, ele não coloca argumentos, ele não defende uma tese. Por que estou falando isso? Porque já consta expressamente no edital que ele quer o quê? Ele quer que aquele candidato ele fale os posicionamentos, ele saiba argumentar. Então, isso é o que se espera daquele candidato que vai realizar
essa prova discursiva. Esse é um ponto bem importante. O que mais que eu tenho? Vou até voltar aqui. Eu já falei que é eliminatório, já falei da pontuação, já falei dos requisitos para habilitação. Agora vamos falar dos critérios. Primeiro é o tema. Cuidado. Cuidado com o quê? Fugir do tema. Imagine o seguinte. Vamos imaginar que o tema... Ele vai ter, lógico, a gente está falando de um tema e a gente está falando, quando dá o tema, a gente tem aqueles textos de apoio. Mas imagine, por exemplo, que o tema seja racismo ambiental. Aí, aquele candidato que não sabe o que é racismo ambiental, não sabe os critérios, começa a falar de discriminação com a árvore. Estou dando um exemplo absurdo, tá? Mas isso pode acontecer? Pode. Isso tá dentro do tema? Não. Por quê? Porque o racismo ambiental, ele tem uma definição, ele tem um argumento. Quando eu começo, eu não sei, e eu vou para um lado totalmente distinto, eu estou fugindo do tema. Existem muito, é lógico, por isso que existem os textos básicos, para aquela pessoa que não tem conhecimento muito profundo, ela vai pegar as informações básicas e ela vai poder, com base nesses textos de apoio, escrever, fazer a defesa dos seus posicionamentos, tá? Então tome cuidado. Só um outro cuidado também, tome cuidado para não fugir no meio. Você pode não fugir totalmente do texto. Vai lá, racismo ambiental, você fala sobre o racismo ambiental, só que no meio do texto você fala algo totalmente distinto. Você dá aquela viajada. Isso é fuga? Sim, isso é fuga. Isso tem penalidade? Tem sim, e a gente vai ver isso. Então, primeiro critério é o tema. Atenha-se ao que foi pedido na prova, tá? Segundo critério, a estrutura. O que a gente tem aqui? A gente tem esse texto que ele vai ser estruturado numa introdução, desenvolvimento e a conclusão. Eu preciso introduzir o tema, falar do que eu vou tratar e eu vou começar a desenvolver aquele tema que foi proposto, baseando em quê? Nos meus posicionamentos, tá? Já falo com relação a isso, já alguns cuidados que têm que ser tomados com relação a posicionamentos. Então, eu introduzo, eu desenvolvo e no final eu vou trazer uma conclusão, fazendo um fecho. Detalhe, na conclusão eu não vou adicionar tema nenhum, não vou trazer fato novo, eu vou o quê? Só fazer aquele fechamento daquele texto. E um outro detalhe importante, que o edital ele fala expressamente, que não tem a necessidade de elaborar uma proposta de intervenção. Você não precisa dizer o que pode ser feito, tá? É só simplesmente você vai introduzir, você vai desenvolver e você vai trazer um fechamento, um fecho para aquilo que foi desenvolvido. Agora sim, os cuidados que devem ser tomados. Primeiro é que tem uma defesa de uma tese, mesmo porque se eu estou falando de um texto dissertativo, argumentativo, eu preciso trazer as argumentações. Mas aí a gente tem um detalhe. Eu não posso utilizar o verbo de forma pessoal. Eu não posso, por exemplo, falar eu acredito que... Por quê? Porque eu estou usando o verbo na primeira pessoa. Ah, mas eu vou usar no plural. Tratamos de... utilizar o verbo tanto na primeira pessoa como na segunda pessoa, independente de ser singular ou plural, ele não é possível. Tem penalidade? Tem sim. Por quê? Porque o texto ele deve ser informal. Então, em vez de acredito, acredita-se. Em vez de concluímos, conclui-se. Já dei o exemplo tanto no singular como no plural, para entender como que funciona isso. Então, primeiro, você vai defender uma tese, depois você vai utilizar os verbos, cuidado com esse tempo verbal, depois eu vou ser objetivo, formal e coerente. Por que isso? Simples. Imagine a quantidade de redação que aquele examinador ele vai corrigir. Acha que aquele examinador ele quer textos, aqueles textos que enrolam, aqueles textos que rebuscados demais? Não, ele quer que você faça de uma forma limpa. Limpa significa clara, coerente, que traga as informações que estão pedindo. É isso que ele quer. Ele não está querendo mais do que isso. Ah, se você concorda ou não com o texto, tome cuidado também, porque dependendo do que for, você está trazendo informações pessoais para aquele texto. Outro ponto, cuidado com contradições. Você está falando A, você falou A o texto inteiro. Aí no final você defende B. Dá? Não, não dá. O que você pode fazer é, você desenvolve um argumento, faz uma contrapartida para aquele argumento e faz uma conclusão, dando um fecho. Mas o que não dá é defender uma coisa e na conclusão colocar outra totalmente distinta, porque o texto vai virar contraditório.
E também a falta de autonomia, aquele que eu pego tudo que está lá naquele texto lá da texto base, aquele texto de reflexão e jogo tudo no texto. E eu vou colocando, ou eu guardo algumas coisas, algumas frases de alguém, de algumas pessoas e vou colocando no texto. Pode isso? Não, não pode. Inclusive tem um número de linhas mínimos de texto autoral, tá? Texto escrito pelo próprio candidato. Então, o que mais que eu tenho de critério? A língua, os aspectos gramaticais e de convenção escrita, então a modalidade, o registro. Eu tenho a coesão, né, que são os recursos coesivos da língua. Eu vou fazer as retomadas, eu vou trazer as retomadas, eu não vou usar a mesma palavra o texto inteiro, eu vou usar sinônimos, eu vou usar os pronomes para fazer as referências. E além disso, eu também tenho que usar os conectivos e usar os conectivos de uma forma lógica. Não adianta eu memorizar alguns conectivos, eu vou impressionar o legislador e eu vou usar a palavra destarte. E a pessoa não sabe o que significa destarte e coloca lá destarte como se fosse um sinônimo, por exemplo, de embora. Ou não obstante, como se não obstante fosse algo muito ligado, por exemplo, a outra palavra que não tem a relação. Então, tome cuidado para usar o quê? Os conectivos de forma correta, tá? É isso que o edital ele faz a previsão. Algumas questões que o edital traz com relação à atribuição de nota zero, e aqui até dá vontade de rir. Por quê? Porque se tá no edital, tem história, tá? Então, o que vai ser atribuído zero? Fugir do tema, apresentar nome, rúbrica, assinatura, sinal, inicial ou marca que permita a identificação, ela assina o texto. O que acontece? Se você assinar o texto, você está se identificando e você vai ter a nota zero, tá? O que mais? Deixar o texto em branco, apresentar o texto sob forma não verbal. Eu vou desenhar, vou fazer um desenho. Parece engraçado? Parece, mas se tá no edital, algum motivo tem. O outro também eu achei muito engraçado. Escrito em língua portuguesa, ou seja, não é admitido se for escrito em outra língua. Parece pouco óbvio, mas se está escrito, algum motivo tem. O que mais? Letra ilegível e incompreensível. O ilegível, ele vai perder ponto. Incompreensível, ele vai ser o quê? Ele vai ser anulado. Então, a ilegível, algumas palavras, até dá para passar, mas ele inteiro, ilegível, não dá, tá? Não tem como. Vai tenando, pega um caderno de caligrafia, olha que coisa antiga. Pega um caderno de caligrafia e vai escrevendo, ou escreve em letra de forma, não tem problema nenhum. O que mais? Agora sim, número de linhas, que eu já falei, 7 linhas ou menos, vai ser o quê? Zero. Então, eu tenho que escrever no mínimo, 8 linhas, tá? No mínimo 8 linhas. E dentro do espaço marcado devidamente. Outro detalhe, se eu estou utilizando texto autoral, eu tenho que ter pelo menos, no mínimo, 8 linhas autorais. Eu não posso copiar uma outra redação de alguém e nem usar termos jocosos ou recusa explícita de defender. Imagine que está pedindo um determinado tema, eu não concordo com aquilo e eu começo a ser sarcástico, a duvidar do tema, ou tentar fazer piadas com aquele tema. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você não vai passar no concurso, né? Então, guarde, quando a gente brinca, a gente fala assim, olha, lá qual é o seu objetivo? É passar, não é defender nada, tá? É o quê? É ser aprovado. Então, deixa isso para depois, para outro momento. Com relação à observação, se tiver menos de 20 linhas, não vai ter a nota máxima. Texto muito curto, com menos de 15 linhas, vai perder ponto. Lembrando que no mínimo é 8 para não ter zero. E as palavras, se forem escritas incompreensível, vai perder ponto. Se for ilegível, vai ser anulado. Viu? Essa vai ser a prova de redação, uma nova novidade para esse concurso. Agora, se você ficou interessado, a Nova ela tem uma grande oportunidade para você. Ela está oferecendo um curso introdutório em videoaulas atualizado. É uma oportunidade limitada após o edital, com uma preparação 100% gratuita. Esse curso, que é de R$ 297, ele está saindo de forma gratuita. E ele tem o plano de estudos do especialista com 1 hora diária, tutoria especializada, áudio e material de aulas para download, introdução à redação e professores especialistas. Para quê? Para te ajudar na sua preparação. E onde você acha? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para esse curso. E eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!